Fala aí, pessoal, do nosso aplicativo Fast and Fun para os nadadores Master. Esse aqui é um módulo diferente, é um módulo bate-papo que a gente tem aí da natação. Estou aqui com o Messias, né? O nosso parceiro aí, mentor, treinador, nadador, o cara que criou esse método aí que a gente segue hoje nos métodos de piscina e de treinamento. E hoje a gente vai abrir, né, o Raia 8Cast, olha o nome do nosso podcast, tá muito legal, hein, galera? Vamos abrir o Raia 8Cast entrevistando exatamente esse cara. Campeão brasileiro, recordista mundial master, nadador há trocentos e vários anos, experimentou treino longo, experimentou treino curto. E aí, Messias, eu acho que a gente já pode entrar, eu acho que assim, ó, na sua carreira, antes da gente falar do Menos é Mais, e antes de falar de você assumir aí a sua carreira de forma efetiva. Conta lá, como você começou na natação, que eu acho que isso é uma coisa interessante da gente falar. Como foi navegar esses anos aí, né? Onde você sofreu ali com os resultados, com treinos que você viu que realmente não funcionavam para você, para até a gente chegar onde você decidiu tomar uma mudança, mas aí a gente volta a conversar de novo, mas eu queria que você desse esse começo, para o pessoal que está assistindo te conhecer melhor, conhecer da onde veio essa inspiração toda. Eu acho que é importante para todo mundo aí escutar. Massa, eu fico muito feliz com o que a gente está construindo aqui hoje, porque esse podcast, isso aqui que a gente está fazendo, tem tudo a ver com o nadador master, tem tudo a ver com o nadador, e eu digo mais, a gente está aqui para revolucionar a natação brasileira. Então, de fato, assim, eu estou muito feliz, muito realizado, principalmente de estar fazendo parte desse projeto aqui com você, porque, sinceramente, não vou negar o meu nervosismo, você é meu grande ídolo, velho, assim, desde lá atrás, então é muito satisfatório, muito prazeroso para mim saber que a gente está construindo algo muito grandioso. Então, obrigado, velho. Bom, que é isso, que é isso. Obrigado você. Agora nós somos parceiros, né? Sim, então, sim. Vamos lá, Messias. Natação, como que surgiu na sua vida? Como que você foi parar na piscina? 6 anos de idade. Ah, você começou bem cedo. Com 6 anos. Como quase todo mundo começa. Indicação médica. Fui no médico, sinusite. Médico, vai pra natação. Aí tinha, olha só como é que são as coisas, velho. Do lado da minha casa. Do lado, exatamente do lado, assim, ó. Dividindo o muro, tinha um clube. Aí minha mãe me colocou na natação. A gente conseguiu, lá, né, era clube para sócios, e a gente conseguiu virar sócio do clube. E aí eu comecei na natação. 6 anos. Dos 6 aos 7 anos, eu ia pra piscina e só chorava. Mas só chorava. Eu só entrava no finalzinho, na brincadeirinha lá. Eu lembro até hoje com a minha técnica Fernanda, que eu fiquei com ela durante 13 anos, que é muito raro, inclusive, né? Um atleta ficar, né, treinando com o mesmo técnico por muito tempo. Foram 13 anos. E eu só entrava no finalzinho lá, a brincadeirinha do pirata da perna de pau. Lembro até hoje, assim. Só entrava no finalzinho e eu chorava. Eu era muito tímido e eu ficava com medo também, né, de entrar na piscina, enfim. Aí minha mãe me tirou da natação, com 7 anos. Parei. Porque você tá reclamando muito. Tava chorando muito, ela falou, meu filho, não compensa. Tirou. Aí com 7 anos eu parei. E com 8 anos, falei, mãe, quero voltar a nadar. Aí ela, agora eu te coloco de novo. Aí foi uma decisão realmente minha, com 8 anos. Aí voltei a nadar, fiquei uns 8, 9 meses e teve uma competição, Curosa. Você já participou dessa competição? Não conheço. Tem uma Curosa em Ipatinga, Minas Gerais. Aí eu fui, com todo o medo do mundo, minha primeira viagem fora, longe dos meus pais, a gente foi de ônibus com a equipe. Mesma coisa, chorando o tempo inteiro. Ligando, naquela época era orelhão, passava o cartãozinho lá. Mãe, tô muito nervoso, não sei o que e tal. Ela, não, fica calma, meu filho, não sei o que. Beleza, passou a competição e eu nadei no último dia um revezamento. Fechei esse revezamento, isso com 9 anos. Fechei o revezamento, caí em 4º colocado. Aí, velocista desde moleque, desde pequeno, velho. Eu lembro até hoje dessa imagem, assim. Pulei, abaixei a cabeça e girei o braço igual um maluco. Mas assim, eu girei Era o quê? muito. 4x50? 4x50. 4x50, girei o braço igual um maluco. Passei o terceiro, aí o nosso revezamento ficou em terceiro. Minha primeira medalhinha fora do estado. Aí eu fui picado pelo mosquitinho da competitividade. Dali eu não parei mais. E até hoje, você ficou na dúvida aí, 28 anos de natação. Pô, que legal, cara. Essa é interessante como funciona, né? Principalmente no começo. E aí você começou a competir mais sério.
né? Aí eu comecei a competir mais sério. Começou Eu a ia treinar. 2, 3 vezes por semana, aí eu comecei a treinar 4 a 5 vezes por semana. Com uns 9, 10 anos ali. Com 9, 10 anos. E assim, Resultado um pouquinho mais aí, seguiu ali, né, ali no Espírito Santo. sim, continuei. Resultados legais. Quando que teve algum momento na adolescência que você deu um salto bacana ali de resultado? Sim, é até curioso isso, porque até pra molecada, né, que, eu lembro, eu acho que você era dessa época também, que tinha um certificado, você ficou entre os 25 melhores do Brasil, não? Ah, tinha? Eu nunca recebi. Não? Se tinha, eu não recebi, galera. É porque eu acho que no Não me entregaram esse negócio. tinha o certificado da CBDA, aí você ficava entre os 25, eu nunca recebi, eu não recebia. Mas porque Meus você não amigos ficava? não ficava, velho. Eu não ficava Mas entre eu os também não 25 da ficava, minha agora cabeça. que você tá falando, eu também não ficava, cara. Eu comecei a Então é nadar bem isso. com 15 anos só. Até os 14 só tomei na cabeça, velho. Sério? Então por isso que eu não recebi até o infantil 2. Provavelmente. Então eu, assim, mirim petis, ficava em 30º, e eu nadava de tudo. Nadava 50, 100, 100 peito, 200, 400. Naquela época... 400. 400. Sabia contar naquela época, 400. Então, eu sabia contar, só que uma das estratégias que eu não recomendo, eu esperava alguém bater primeiro lá, eu ficava na cola, aí, bateu, ou, pô, cresceu, acho que tá nos últimos 50. Top, estratégia top, né? Perfeito, De né? campeão olímpico. E aí, eu, bem mais novo, assim, eu não me destacava, mas eu gostava de nadar, era bem prático pra mim, gostava da equipe, gostava da galera, né, dos treinos e sincronizava muito com a minha rotina, mas eu não me destacava. Eu comecei a me destacar com o juvenil, na categoria juvenil. Aí, eu peguei, minha primeira final no Campeonato Brasileiro foi Infantil 2. Que prova? No 50 livre, raia 8. Raia 8. Raia 8 cast agora ficou mais legal. Fez mais sentido ainda, né? Caramba. Raia 8, lá em Porto Alegre. Foi assim, foi emocionante pra mim, porque eu não sabia se eu tinha ficado em 8º ou 9º. E aí, anunciando, minha mãe tava lá, muito massa, assim, na arquibancada, a equipe toda lá. E aí, minha primeira final, Raia 8, Felipe Messias, a gente comemorando assim. Medalha de ouro. Nossa senhora! Eu não tava nem aí pro meu resultado da final, tava muito feliz de estar lá numa final, né? E aí foi minha primeira final. Juvenil 1, até peguei final, mas... Chico Piscina já ia nessa época. Não ia porque eu não me classificava, cara. Você não classificava Não, pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo. Tinha dois atletas que nadavam as mesmas provas que eu, que eram muito Juvenil, mais rápidos. você foi pro Chico Piscina? Juvenil eu fui. Mas era sempre assim, porque era infantil e juvenil, né? Sim. Aí eu infantil 1, tinha o infantil 2 que era mais forte. Sim, aí teve o infantil 2 que eu não fui, aí no juvenil eu fui, mas no juvenil 2, eu fui uma vez. Foi uma vez só pro Chico Piscina. É. E no o 100 livre nessa época saía alguma coisa? Eu nadava, mas... Era os 50 já desde o começo. Era 50. Tanto é que minha primeira medalha em Campeonato Brasileiro de categoria foi no 50 livre. Em qual categoria foi? Foi Juvenil 2. Juve 2. Quantos metros você nadava nessa época? Cara, nadava uns 8, 9 mil por dia. Sério? A gente fazia umas dobras de vez em quando, assim, 10. Juvenil 2? Juvenil 2 a gente começou, tipo, na base era 7, 8 mil. 2 treinos ali, 3,5, 4, 2 sessões. Quantas vezes por semana isso? Fazia umas 3 dobras, em média, assim. Alguns treinos, inclusive, nessa época, era 5 da manhã. É bastante, 5 não, 6 da manhã. Tinha que acordar 5, né? 5h30, que era antes da escola. E aí, fazia dobra, dava uns 2 mil, dava uns 3 mil, 4 mil. Ia pra escola, depois fazia uns 3, 4 mil de novo. É um volume alto, não? É um volume grande. Aí, bom, aí você foi ali, seguindo ali sua natação. Vamos chegar até a hora que você começou a treinar para o adulto, vai? Troféu Brasil, José Finkel. Você chegou aí para Troféu Brasil antes de virar sênior, não? Você só seguiu as categorias? 2009, não. Aí você virou sênior, foi para o Troféu Brasil. Eu não tinha índice. 2009 foi seu primeiro? Foi 2009, meu primeiro. Caraca, 2009 você tava lá e já era com os trajes, né? Foi 2008 ou 2009 que eu fui. Que eu peguei o índice, mas aí no primeiro que eu peguei o índice, eu não tinha grana para ir. Eu não tinha grana e não fui por conta disso. Que esses dois foram no Maria Lenk, esses dois anos. Sim. Foi no Maria Lenk. Foi. Aí você foi lá, bom, primeiro Troféu Brasil, posição, como que foi? Nossa, não lembro, velho. Nem lembra? Não lembro. Ainda bem que não lembra? Não lembro. É mesmo? Não, e naquela época, é até curioso, porque naquela época eu não estava muito preocupado com os meus resultados, estava preocupado com os seus resultados. Cara, porque eu ia falar, você tava na casa dos 19 anos ali, né? 19 para 20. 19 para 20. Caramba, cara, você vê que não é assim, 10 anos, não é 12 anos, mas não é tanto tempo assim, né? Aí, tá, você foi seguindo a carreira sênior. Quando que na carreira sênior você
Você falou, pô, eu quero ser nadador, eu quero continuar, eu quero ver esse negócio. Nessa época, inclusive, eu tava entrei para faculdade, né, de educação física, e aí foi um divisor de água na minha vida, como a maioria dos brasileiros, né, ou vai ou racha, ou você se destaca na natação, ou você para estudar, né. Depois do ensino médio, você foi direto para a faculdade? Fui direto para a faculdade. Não deu um ano de natação só, foi direto para a faculdade? Direto. Legal. Eu passei na Federal, lá no meu estado, educação física, eu ia tentar nutrição, cara. Tentei nutrição no meio do ano, aí não passei, aí no final do ano, que é até curioso que na hora que eu fui preencher lá, educação física, eu falei, pô, nutrição só tinha numa cidade no interior, eu não ia pra lá porque não tinha piscina. Eu falei, pô, quero continuar treinando. Aí na hora que eu fui preencher, eu vi lá, educação física. Aí tinha licenciatura e educação física bacharelado. Aí eu olhei e falei, qual é a diferença, velho, de licenciatura e bacharelado? Porque antes era licenciatura plena. Aí qual a diferença? Aí na hora que eu olhei, tava escrito lá, educação física, bacharelado, período noturno. Aí eu falei, é isso, não quero nem saber qual é a diferença. Porque na minha cabeça era assim, eu vou estudar à noite. Era bacharelado. Era bacharelado. Que eu sorte, falei assim, vou estudar à noite. Vou estudar à noite e aí eu vou treinar de manhã. Sim. Treino de manhã, faço minha preparação física, porque de manhã, o período lá tinha que estudar de manhã e à tarde, algumas disciplinas assim. E o bacharelado era só noturno. Entendi. Aí na hora que eu vi que era noturno, e aí eu entendi o que era bacharelado, que era pesquisa, área técnica, e depois que eu entendi que a licenciatura era mais a área escolar, eu falei, não. Sim. Aí casou. Passei, e aí eu fiquei estudando à noite e treinando de manhã, peguei estágio. Mas esse treino aí de quem que era de manhã? Esse treino de manhã eu estava na transição, onde Você tinha uma equipe. Eu tinha terminado com a minha técnica lá que eu falei, né, de 13 anos, a gente estava num processo de transição, aí eu comecei a treinar com outro cara, que é o Fábio Lemes, e ali, naquele momento ali, a gente começou a fazer uma transição no modelo de treino. No modelo de treino, perfeito. Aí já começou a cair volume, já começou a cair mudar volume. o teor do treino ali, vamos falar assim, né? Sim. E assim, eu não posso chegar e falar também que não funcionava o que eu fazia antes, até porque, como eu falei, fui medalhista de campeonato brasileiro de categoria, nadava, vinha melhorando com uma certa, uma continuidade boa, assim, mas eu sentia que tinha algo a mais que podia fazer. Porque estava treinando em equipe, eu entendo, né? Como em equipe é difícil dividir, separar treinos, pô, tem um tempo disponível ali, um técnico para dar treino para todo mundo, como é que faz vários treinos, vários modelos, e eu entendia perfeitamente. Só que chegou um momento que eu falei assim, caramba, velho, no aquecimento eu termino morto. Eu já vou para a série principal muito cansado. Essas séries aqui eu não tô sentindo aquela sensação que eu sinto no final de prova. Eu não tô treinando tanto as saídas e as viradas como eu gostaria. E 50 livre, eu comecei a pensar, 50 livre, cara, é detalhe. E aí, quando que eu treino esses detalhes? E normalmente eu treinava esses detalhes cansado. Um dia antes da competição. Um dia antes da competição ou na semana da competição a gente parava para fazer. E aí eu falei, caramba, ali já começou assim, alguns questionamentos, né? Isso antes de eu entrar na faculdade. Entrando na faculdade, aí, meu amigo, teve uma aula. Ali foi uma virada de chave para mim. É mesmo? Foi uma virada de chave. Na aula de atletismo, o professor falou assim, o pessoal do atletismo treina assim, ó. Prova de 100 metros rasos, como é que é o treino? Eles desmembram a prova em 3 trechos. Do 0 aos 30 a 40 metros, que é a fase de aceleração. Dos 30 a 40 a 70 a 80 metros, que é o miolo da prova deles. E dos 80 aos 100 metros, que é a desaceleração já, onde eles não estão querendo ganhar mais velocidade, a manutenção, né? Enfim. Aí eu parei e falei assim, tá, por que a gente não faz isso na natação? Simples assim, é uma pergunta tão simples, né? Ali eu falei assim, por que a gente não faz isso na natação, cara? Na natação a gente treina, o que a gente treina normalmente quando a gente fica fazendo aquelas séries rodando pra lá e pra cá? A gente só tá focado em melhorar o condicionamento aeróbio, melhorar o aeróbio. Onde a gente tá focado, MCs? Em aguentar uma semana de competição. Né? Que vai nadar revezamento, vai nadar 50 bor, vai nadar 50 livre, vai nadar 100 livre, 100 bor, bora que você vê se nadou 14 vezes, você treinou pra maratona. Exatamente. Aí eu, caramba, ali, juro pra você, deu vontade de sair da sala, falar assim, acabou, não preciso mais fazer nada de educação física. Foi a sensação assim, achei o que tava faltando pra natação. Né? Não que ninguém tenha feito isso em algum momento na vida, mas eu não presenciava isso, principalmente nos modelos de treinos que tinha. Sim. E
naquele momento também, onde eu estava estagiando, comecei a estagiando no período da manhã, período da tarde, para complementar a renda e complementar a carga horária. E estudando à noite, eu não aguentava mais fazer aqueles treinos que eu fazia antes. Sim. Então não dava para dobrar mais e não dava para ficar 2, 3 horas mais dentro da piscina. Sim. Então, eu acordava às 5 da manhã, saía para estagiar na academia, treinava, estagiava à tarde, ou treinava à tarde, eu ficava revezando entre de manhã e à tarde, ia para a faculdade à noite, ficava de 6 às 10, pegava o busão, chegava às 11, 11h30 em casa, ia dormir meia-noite, para acordar no outro dia às 5 da manhã e fazer tudo de novo. Nada como uma vida fácil, né? Nada como uma vida tranquila, né? Com emoção ou sem emoção? Que doideira. Mas é interessante isso que você falou, Messias. E assim, até pegando um gancho aqui, porque, cara, não é de forma nenhuma a gente falar do método, né, e falar do sistema de treino que a gente faz, é um ataque a ninguém. Eu como você, eu treinei 14 mil num dia já. Eu já fiz 14 mil num dia. 7 de manhã, 7 à tarde, com o treinador americano, que são os deuses da natação. Vai fazer 7 de manhã, vai fazer 7 à tarde. O que eu vou falar para o americano? Não vou. Ele me manda embora da equipe. Sim. Esse era só mais um ali na equipe. E aí os velocistas faziam esse treino. A gente sofria, era os últimos, tomava pau de todo mundo, mas estava lá ralando na raia 8, que é a raia dos que não aguenta o treino. Agora, até uma curiosidade. A galera falava que os velocistas que não aguentavam era preguiçoso? A gente era xingado o tempo inteiro. Não, é preguiçoso. Não, mas não, aí o que a gente começava? Que nem era 800 de aquecimento. 800 de aquecimento para você hoje. Nossa. Começava lá, treinador, 800 aí, vai, faz perna, nadando, escolhe. A gente ficava esperando os caras virarem os 600 para pular e fazer 200. A raia 8, né? Tranqueira. Velocista tranqueira em todo sentido. Mas eu acho que assim, é interessante a gente falar isso porque, cara, a gente tomou a melhor decisão com o que a gente tinha em cada momento da nossa vida. Sim. Seria a mesma coisa que o Xuxa e o Gustavo hoje falar, meu treinador dos anos 90 acabou com a minha carreira. Cara, naquele momento, era o que tinha de informação e a decisão é tomada em cima disso. Então, o crescimento vai em cima desses cenários, né? Se não fossem esses problemas, você também não teria criado o que você criou. Você não teria ido atrás da informação que você foi atrás. Aí, você tem essa informação na aula de atletismo. Começa a pensar, começa a visualizar coisas diferentes, se forma. Que momento você decidiu? Falou, não, eu vou desenhar meu próprio treino. Cara, eu comecei já estagiando, e aí comecei a estagiar dando treino para uma equipe. Tá. E aí eu Assumiu o treino da equipe. Assumi o treino de uma equipe. Tá. De um projeto que tinha lá no clube onde eu treinava. Aí foi mais uma coisa que eu encaixei, né, na minha rotina aí, que era tranquilaça. Acordava às 5 da manhã, pegava 5, 7 ônibus por dia. Espaços curtos, mas não tinha carro, então tinha que ir para lá, faculdade para fazer o trabalho, voltar, um outro estágio. Eram trechos curtos, mas tinha que pegar ônibus, mochilinha nas costas, com a marmita. E, enfim. E aí eu comecei a dar treino para essa equipe. E a gente só tinha 1 hora para treinar. Era de 2 às 3 que essa galerinha tinha para treinar. E era uma galerinha que não tava afim de treinar, cara. Aí você tem 1 hora, você tem nadador que não tá afim. Aí você vê como a coisa vai foi encaixando. E aí o que rolou? Eu guardei esse caderninho. Tá lá até hoje. Isso aí foi em 2009, 2010 para 2011. 2010 para 2011. Eu comecei a prescrever os treinos. Aí chegou um momento que eu falei assim, beleza, eu tô enxugando, mas ainda tinha umas séries ali enraizada de tudo que eu tinha visto e aprendido antes. Eu não estava formado ainda, eu não estava com aquela coragem de vir carimbar ali que agora tem algo diferente. Sim. E eu comecei a me questionar mais ainda, tanto comigo quanto com os meus atletas dessa equipe. Eu falava assim, caramba, essa série aqui tá trabalhando o quê, velho? Eu comecei a pensar assim, tipo, 20 de 50, descansando 20, 30 segundos, ou a cada 40. Aí era, tipo assim, 20 de 50 a cada 40. Tinha 8 crianças lá. 8 crianças, assim, adolescentes, né? 20 de 50 a cada 40. Aí com pé de pato e tal. Aí tinha um que chegava pra 30, tinha um que chegava pra 35, outro pra 37. Aí eu comecei a questionar, tá, esse que tá chegando pra 37, ele tá fazendo o mesmo treino que o que tá chegando pra 30? Sim. Sendo que um tinha 10 segundos de descanso, o outro tinha 3 segundos, o outro já batia e já saía. Sim, sim. E aí eu comecei a falar, pô, não tá certo isso, não tá legal. E essa série tá trabalhando o quê? Aí eu comecei a deixar mais específico. Nesse meio tempo também, junto com o meu novo técnico, o Fábio Lemes, a gente
começou a deixar mais específico. Ele já trouxe uma proposta também diferente. Ele treinava na UNAERP, com o Jaú, não sei se você lembra dele, com o Jaú. Ele já trazia uma proposta diferente, deixando bem mais específicos os treinos. Ainda era um volume um pouco maior, mas tinha ainda, né, um pouco de especificidade. E eu lembro dele me passar treinos, aí ele era meu técnico, né, a gente trocava muita ideia, mas eu lembro de ele me passar treino que assim, como eu treino hoje? Aí ele, hoje seu treino são 30 viradas. Aí eu, tá, mas e o resto? Aí, não, são 30 viradas. Aí eu, tá, mas e o resto? Aí ele, são 30 viradas, velho. O que você não tá entendendo? Pô, são 30 viradas, Messias. Aquece aí que você acha que você tem que fazer para aquecer, e são 30 viradas. Aquecimento de competição, fica pronto, faz 30 viradas e vai para casa. Acabou. E aí, ali a gente começou a desenhar o que eu chamo hoje de virada ninja. Que era assim, fiquei detalhista mesmo na virada, a gente foi encaixando. E o mais legal, eu chegava, estava descansado, aquecia, específico para trabalhar a virada, para trabalhar o fundamento. Diferente do que eu fazia antes, que era treinar a virada no final do treino ou no meio da série, tentando sobreviver e quando sobrava tempo. Não, o treino ali era treinar a virada. E aí eu fui começando a juntar todas essas informações. E aí eu vi que um dos meus melhores fundamentos era virada. E a saída veio junto assim, mas eu lembro até no fim que eu tinha 22,9. Fim que foi lá no Maria Lenk na curta. Foi que ano esse aí? 2010. Era eliminatória, semifinal e final ainda, não era naquela época? Então, eu tinha 22,9. Aí nessa época, eu já tinha escutado até você falando isso, eu peguei no meu notebook, coloquei a imagem do Maria Lenk, a imagem aérea, assim, bonitaça à noite. Aí coloquei os tempos que eu queria fazer do lado, assim. Aí coloquei 22,30 e coloquei 49,5, que era o que eu queria fazer, né, na curta, né, na época. E eu tinha 22,90 e tinha 50,30. E aí eu comecei a treinar. E aí foi muito engraçado que o 100 livre eu coloquei 49,5. Aí eu risquei. Aí eu apaguei e falei assim, pô, vou colocar 49,8. Aí eu fiquei negociando. Falei assim, pô, tem 50,30. Eu não lembro certinho o centésimo, mas tem 50. É muito, velho. Não, calma aí, né? Vamos jogar um pouquinho mais pra cima. Mas os 50 livre era 22,30 que eu tinha anotado lá. E todo dia eu via aquele 22,30. Senha de várias coisas que eu colocava era 22,30. Já mudei a senha, tá? Nem tem aí. Mas era 22,30. Ninguém vai roubar o cartão de crédito. Não. Era 22,30. Agora é 21,99, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá tranquilo. E aí, 22,30. Cara, eu fiz 22,30. Exato? Exatamente 22,30. É muito louco, né, irmão? 22,30. E o 100, que eu fiquei 49,5, 49,8, eu fiz 49,6. Cara, ficou negociando, ficou na média. Fiquei na média. Doideira, não, mas isso 22,30. E eu tinha 22,9, né? Fui pra 22,30. Aí eu peguei semifinal. Aí eu fui semifinalista do Campeonato Brasileiro Absoluto. Fiquei entre os 16 melhores. O cara que nem ia, né, até então. Foi a melhor absurdo, sair de 22,9. E devo muito a trabalho de fundamentos e deixar mais específicos os treinos. E foi assim, de 22,9 para 22,30. Foi maneiro que eu bati, na hora que eu bati, aí o placar era atrás, a galera já tava gritando, velho. Mas quando você bateu, você sabia que você tinha ido bem? Sabia que eu tinha ido bem. Sabe, né? Tem prova que você sabe que você vai bem. Sabia que eu tinha ido bem. Essa é aquela que você bate e fala assim, cara, essa foi a melhor da minha vida. Eu sei. Que foi o Maria Lenk, pra mim, do ano passado, e o Finkel também do ano passado. Mas essa aí, eu bati, eu sabia que eu tinha ido bem. Mas eu imaginei que... Esse 22,30 foi eliminatória ou semi? Foi na eliminatória. Eu não lembro quanto que eu fiz na semi, mas... Piorou um pouquinho? Piorei um pouquinho. Tá. Piorei um pouquinho. É genial, cara. Como que eu melhoro? Faz 30 viradas. E era o quê? Na curta, é o quê? É aquela assim, né, Messias? Quero melhorar a virada. Vamos fazer 30 viradas. Meu, você é um gênio! Né? Cara, a gente para pra pensar. É que o método, né, o menos é mais, acaba sendo tão direcionado que você fala assim, cara, preciso melhorar a saída. Vamos fazer saída, cara. Qual que é o treino? Aquecimento de competição. Por quê? Porque você tem que ficar pronto para nadar. Exatamente. Cara, e eu lembro que assim, eu tive um período, principalmente com o Scott, ele, quando morava aqui no Brasil, gostava de tomar café nas padarias de São Paulo, né?
Aí tinha uma dentro do clube que ele gostava de comer o bolinho de fubá que não tinha nos Estados Unidos com café. E ele falava assim, viu, você quer ajuda com o aquecimento? Eu falava, pô, o cara veio pro Brasil, não tá nem querendo me dar treino, né? Aí eu falava, por quê? Porque hoje é aquecimento de competição. Todo dia era aquecimento de competição. Aí ele, pô, se você precisar de uns 20 minutos aí eu chego, a gente pega aquele de 25 que eu gostava de fechar com ele de 25 e a gente começa a série. Aquecimento de competição? Você quer ficar pronto para performar a série como se a série fosse uma competição? Você quer o melhor resultado na série principal. Você não quer fazer X de aquecimento, 10 de sem braço, 10 de sem perna. Vamos para cumprir um volume de treino. Exato. Antes da série. Ou depois da série que o lactato tá lá em cima e fazer o cara ficar suportando aquele negócio que não ajuda em nada. Né? Vamos remover o lactato. Nada de 1000 metros em A2. Para remover o lactato. Eu falei, mas só se for um ciborgue que faz isso, né? Não um velocista. Talvez tenha os meios por isso. Mas, pô, que massa, cara. Aí você vai lá, pega essa semifinal e começa. Ali foi uma viradinha de chave pra mim, assim, de agora eu quero embalar. E aí eu fui até atleta do Fluminense. E aí a partir dali comecei minha carreira mais como atleta profissional, porque eu saí do clube do meu estado e comecei a clubes do Rio. Naquela época você era até atleta do Flamengo também, né? E com esse treinador? É Fábio, né? Fábio Lemos. Você ficou com ele até quando? Fiquei uns 3, 4 anos. E aí depois dele... E aí o mais legal que foi, curioso, né, essa história também, que foi assim, cada ano desses 3, 4 anos, a gente tirava 1000 metros do treino. Então a gente tinha começado com... Cada ano? Cada ano. A gente tinha começado Começou com quanto? Com 5? 5. E eu tava numa transição... Vocês ficaram juntos anos? Eu tava... Vocês ficaram 5 anos juntos. Você não treinou nada no final. A gente tava numa transição, que eu treinava esses 7, 8 e tal, né? E aí, começamos com 5. E os atletas que nadavam 200 metros, 400, fazia 6, 7 ainda. E aí, no outro ano, e aí, velho? Vamos diminuir? Vamos, 4. No outro ano, e aí, vamos diminuir? 3. Aí a gente parou em 2.500. Que a gente ficava com medo, cara. O receio de diminuir, porque, tipo assim, 2.500 a gente já tava indo contra o sistema inteiro, contra todo mundo. 2.500, né? O que é 2.500, cara? Naquela época, né? E eu falo até hoje. Exatamente. Não, até hoje, cara. O que é 2.500? Até hoje. E aí a gente começou a reduzir e deixando mais específico. E colocando uns off no meio da semana também por conta da minha rotina atarefada, assim, atribulada. Né? E a gente conversava muito, a gente trocava muito ideia, a gente cresceu muito junto porque eu aprendia algumas coisas lá, ele trazia para ele e ele também. E a gente foi muito maneiro essa troca, assim, sabe? E qual que era o nível de ajuste que vocês tinham de mudança do treino? Por exemplo, tinha uma potência programada para hoje, você chegou cansado. Vocês faziam muita mudança? Muita. Mas muita assim, muita de tipo assim, teve um dia que eu saí de casa, pegava ônibus, dava 40 minutos a 1 hora, cheguei lá, aí a gente ficou sentado, caraca, eu lembro, sentando na muretinha assim, a gente sentado, ele dando treino pro pessoal, e aí, qual é o meu treino hoje? Que alguns treinos ele fazia na hora pra mim, assim. E aí, qual é o meu treino hoje? Aí, ele não fingia que tava me escutando, não. Aí, perguntei de novo. E a gente trocando ideia no meio do caminho, tá? E qual é o meu treino hoje? Eu já assim, cara, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Aí, ele chegou e falou assim, cara, pode fazer 200 solto aí e ir embora. Aí eu... Esse é o do dia? Pode fazer 200 solto e ir embora. Eu olhei pra ele assim e falei assim, não, sai de sacanagem, cara. Velho, olha pra sua cara, vai lá no banheiro e olha pra sua cara no espelho. Você tá cansado pra caramba, velho. Não vai render nada. Não vai render nada esse treino hoje. Se quiser fazer o 200 solto e ir embora, se você quiser ir embora do jeito que você tá aí, não vai render, cara. Na hora que você apontou lá na frente que eu olhei, eu falei... E ele me conhecia muito mesmo, assim, a gente tinha esse entrosamento de trocar ideia, a gente foi muito amigo, a gente até esses últimos anos, assim. E aí... Ele falou, cara, não vai render, velho. Vai pra casa, descansa. Aí amanhã você volta descansado e a gente faz o treino que tava proposto pra hoje, que era o trabalho de velocidade. A gente fazia isso direto. E eu carrego isso até hoje pra mim. Esses dias mesmo eu falei pros alunos, né, eu gravei um áudio e falei, eu nunca me arrependi de descansar mais. Mas eu já me arrependi de não ter descansado. De insistir, aquela insistência que a gente tem do atleta teimoso, assim, de... Não, velho, eu tenho que ir porque senão eu vou perder e tal. Já me machuquei assim, machucou assim, né? Tipo, não lesão grave, mas de ter que ficar um tempinho parado porque excedeu, assim, o treinamento. Mas
principalmente hoje que eu prescrevo e monto os meus treinos, a gente pode até Uhum. falar sobre isso chegando, né, mas nesse momento, mas hoje eu tenho esse feeling, né, de, pô, velho, hoje não vai render, ou eu tento sincronizar muito com a minha rotina de trabalho, Sim. né, essa semana vai ser a semana mais puxada de trabalho, vou segurar, Aham. né, então carrego isso até hoje. Pô, que top. Porque O esse diferencial feeling, tá aí, né? Tá aí. Tá aí, Não, né? não existe, cara, esse negócio de vamos fazer uma planilha aqui bonitinha e vamos gabaritar essa planilha para Exato. falar que fiz um Sim. planejamento perfeito. Não existe. Não existe. A gente não é robô. A gente não é robô, né? Então, aí a gente chegou desses 2.500 e eu comecei a treinar sozinho depois, que aí mudou um pouco o foco de cada um. Aí eu comecei a prescrever e montar os meus próprios treinos. Aí, meu amigo. Bom, aí vamos fazer assim, ó, Messias. O episódio já tá ficando grande. Nós vamos parar esse por aqui, que agora nós chegamos na hora que eu mais queria chegar. A gente construiu bacana, o pessoal entendeu, o pessoal que tá aí escutando. Vamos encher nosso copo de água. Nós vamos direto pro episódio, nós vamos continuar, mas vamos dar uma pausa rapidinha. Beleza. O pessoal também vai pro banheiro. Fechou. A gente já volta, vamos encher o copo de água. Se liga no segundo episódio.